Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, falando diretamente de Viena. E a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Este mesmo versículo que eu acho que é o que fecha aqui o nosso João 6, né? O capítulo 6, que a gente começou há 5 domingos, hoje é o quinto, né? 5 domingos Uhum. atrás. Então, a quem iremos? É o Senhor que nos... Pedro que coloca esta pergunta para o Senhor, e o Senhor sabe que só ele mesmo que tem as palavras de vida eterna, e a gente não tem a quem recorrer senão a ele. É verdade. 21º domingo do tempo comum. Pegue aí a sua Bíblia. A gente vai ler, eu vou ler daqui o Evangelho, a tradução litúrgica. Hoje nós vamos ler João 6, de 60 a 69. Vai ter o texto, como sempre, na descrição, mas a gente encoraja que você pegue mesmo assim a sua Bíblia. Vamos lá. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Então, Senhor. cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Chegar lá no fim, a gente comenta mais esse versículo aí, né? Começa aí do começo para a gente não se perder. Muitos pontos, como sempre, a gente... Como sempre. Então, nós estamos aí depois do domingo passado, a gente entrou no centro do capítulo 6, que é a instituição da Eucaristia. Aí agora realmente já as consequências daquelas palavras, que aí, como Jesus diz aqui no Evangelho, muitos discípulos se escandalizaram, né? E não quiseram mais segui-lo, né? E eu achei interessante essa primeira pergunta aqui de Jesus. Essa palavra, não, os discípulos, né? Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Dura? A palavra em si não tem texto, não é nem dura nem mole, ela é difícil de aceitar. Realmente é a dureza no sentido de que é dura, é difícil de a pessoa acreditar, difícil nessa dureza aí, né? Eu lembrei do Escutar. alimento. Do Diga. alimento sólido, de São Paulo vai falar, né? Não, antes não tem Também. agora está dando alimento sólido. Aqui é alimento sólido, aí é comida dura, não é mais papinha de neném aqui, não. Pois é. São Paulo estava recriminando lá os coríntios lá que eles ainda não tinham capacidade de receber alimento sólido, eles tinham que tomar ainda o leite de crianças, porque tinha muita desavenças, né? Brigas na comunidade lá. Então, né, Jesus também está sendo agora bem mais elevado, né? O Evangelho de João começa com um prólogo já em alto nível, Já né? é lá em cima, já Já é é a lá em águia, cima, João. né? Então, Jesus aqui, ele não mitigou nada com aquelas palavras lá depois, como a gente comentou domingo passado, né? O que eu estou falando com vocês é isso mesmo. O meu corpo é verdadeira carne, meu sangue é verdadeira bebida. Então, vocês têm que mastigar.
mas não vou me dar em pedaços para vocês, né? Jesus não É, vai canibalizar, né? Aí é o outro versículo aí mais na frente que a gente vai comentar, 63 lá na frente. né? Então, quem consegue escutá-la? Então, primeiro é, essas afirmações desses discípulos que os padres da igreja comentam que eles não eram propriamente discípulos, porque Jesus já sabia quem eram aqueles que não acreditavam. Então, tinha os Uhum. 12, tinha um círculo maior de discípulos, mas tinha outros que não eram discípulos, que estavam seguindo ali momentaneamente e que agora estão na decisão. A palavra do Senhor é essa, quer seguir desse jeito. Exatamente. Não, não tem muita. Não, não dá para. De novo, como a gente falou no domingo passado, não dá para enfeitar, não dá para interpretar de outra forma. Aqui é isso e isso mesmo, né? Não tem, e o joio e o trigo e não sei. Não, não. Aqui não tem metáfora, não. E aí, ainda mais, né? Jesus mais lá na frente vai dizer, não estou falando, né, a carne não serve não adianta de nada, o que ele está falando aqui é diz assim, isso aqui não é concreto, você não vai comer essa carne aqui, não, você vai comer o pão, que é a carne que eu vou dar. No Então, sentido só que, espiritual, é o espírito que exatamente. precisa ser entendido, essas palavras, no espírito, porque se for interpretar pela carne, nesse entendimento humano, vocês vão se perder, vão ser escandalizados, aí isso os escandaliza. Escândalo, né, a pedra de tropeço, né? Essa pergunta de Isso vos Jesus, faz tropeçar. isso vos faz tropeçar, vocês estão tropeçando nessa minha afirmação de que eu estou dando a minha carne para comer, e aí Jesus vai responder, quando ele pergunta sobre esse escândalo, um outro sentido também espiritual, né? Aí Jesus vai dizer, e quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava, aí dois sentidos também. São João sempre usa, em muitas afirmações de Jesus, esse duplo sentido, né? Sim. Tá falando do duplo sentido de Jesus que será elevado na cruz, que será um escândalo para ele, e ao mesmo tempo será elevado ao céu, que é a glória. Jesus vai ser a ascensão de Jesus, né? Então Eu isso também lembrei vai da vocação de Natanael. E quando você viu o Filho do Homem subindo e os anjos subindo e subindo e descendo, descendo, a visão de Jacó lá do Antigo Testamento, né? uhum, O verdadeiro israelita, Jacó é Israel, Jacó isso. teve o sonho, aquela visão da escada. E Jesus é a própria escada que une o céu e a terra. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Porque se ele E fosse o, só Deus, não poderia nos ajudar. Mas se ele fosse só homem, também ele não tinha como nos elevar ao céu. é, é a beleza da unidade, né, da encarnação, da união hipostática, esse termo grego que está dizendo, são duas realidades numa só, né? É. A É natureza humana é a difícil. natureza divina. Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, sem se transformar em 200%, Jesus consegue ser 100% homem e 100% Deus. Por quê? Isso é um que está na boca do Bishop Barron o tempo todo, né? Porque Deus não aniquila a nossa carne, porque Deus não anula a nossa realidade nem a nossa vontade. Quando Deus vem e age, ele age conosco, né? A nossa fé sempre acredita que Deus não destrói nada, mas É. constrói. Não perdeu Enfim, nada do que ele tinha e adquiriu o que ele não tinha, que era a natureza humana, né? Eu acho que é São Gregório Magno, acho que é um dos padres da igreja que disse na encarnação, o verbo não perdeu nada do que tinha porque ele era Deus e continuou Deus, mas uhum, adquiriu o que ele não tinha, que era a natureza a humana. natureza humana. E Então, que permanece até hoje. É e a, eu vi uma coisa também muito bonita, que hoje, no céu, existe um homem e uma mulher, né? Existe sim, Jesus, carne, homem, existe Nossa Senhora também, de corpo é e levado alma, ao céu em corpo e elevada alma, aos né? céus. A Então, Assunção. eles são hoje o que nós seremos no futuro. Primícias do que nós seremos, né? A Assunção de Maria exatamente é as primícias da elevação da natureza humana para o céu. Um dia nós ressuscitaremos no corpo, né? Então, essa questão aí de que a carne de nada serve, mas
Jesus elevou a carne também para o Uhum. céu. Então, nós temos a dignidade do nosso corpo, né? Então, por isso dizer que não é só o espírito, nós não, né, É, a heresia lá dos cátaros, dos dos albigenses, cátaros, os cátaros albigenses, os gnósticos, inclusive tem gnosticismo, é uma heresiazinha ainda chata, hoje, viu? né? Porque foi a primeira a aparecer e até hoje ainda perturba a gente, pelo amor de Ainda tem Deus. gente aí que não, é porque eu só quero tratar do meu espírito, só a minha alma É, com Deus, né? A minha carne aqui de nada serve. Não é esse o sentido que Jesus não quer é esse colocar. sentido. É, exatamente. Jesus está falando aqui da carne que nada adiante, da carne que nada adianta. Ele está falando o seguinte: se você tomar isso literalmente, não vai servir de nada isso aqui para você. Por quê? Porque eu estou falando que o pão que eu darei é a minha carne. Isso está muito claro lá. E é isso que ele está falando. Vocês não vão abrir meu túmulo para comer minha carne, porque a minha carne vai estar ressuscitada e vai subir aos céus. Então vocês não vão conseguir fazer isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser numa linguagem não alegórica, né? Porque o que Jesus está falando entendam o que eu estou lhe dizendo e não entendam nada além daquilo que eu estou lhe dizendo, porque senão não vai adiantar de nada que isso aqui que eu estou falando. Exatamente. Aí me lembrou agora também o do encontro com Nicodemos, né? Quando ele diz que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então é preciso nascer da água e do espírito para receber o reino. Então você se Uhum. não deixar se renovar no Espírito Santo, se não entender essas palavras de Jesus no sentido espiritual, não vai acender, não vai captar o que Jesus está querendo explicar, quer dizer, nesse capítulo 6 todo aqui, né, da Eucaristia. Jesus, ele isso é sempre aquele mistério, né? Assim, Jesus já sabe que há alguns que não creem. Jesus já sabe que Judas há de trair, mas Jesus não deixa de acreditar, né? Porque Jesus podia dispensar imediatamente. Vamos embora então, vamos. Vocês não estão acreditando, vamos logo embora. Mas não, ele deixa. Jesus É, quer, vamos ficar aqui, né? E aí entra, isso aqui é uma coisa que já vai depois, né? Mas assim, e a gente comentou no evangelho passado, né? O que vem em seguida, né? Ninguém pode vir a mim que não seja concedido pelo Pai. A gente se já o Pai não comentou o no, atrair, né? exatamente, que a gente comentou isso no evangelho passado, dessa oração que é sempre ouvida pelo Senhor, né? Deus sempre vai ouvir a sua oração clamando por conversão e sempre vai ouvir essa oração clamando para ser mais próximo de Deus, mesmo que você esteja em pecado mortal, mesmo que você esteja há anos sem se confessar, há décadas sem se confessar, mesmo que você se sinta indigno, essa oração vai ser sempre ouvida. A oração, Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti, vai ser sempre ouvida, porque Deus sempre escuta e sempre concede de que a gente seja atraído pelo Pai. E aí, enquanto eu estava falando aqui, eu me lembrei do Padre João Wilkes, de novo, que ele falava de uma oração que ele aprendeu de um outro sacerdote, onde ele dizia que esse padre rezava assim: Senhor, torna-te irresistível para mim. Né? Ele repete muito isso e eu Eu me guardei lembro, também muito. Eu isso guardei mesmo. também muito isso. Durante muitas vezes, assim, eu falo isso para Deus: Senhor, torna-te irresistível para mim. Porque, em outras palavras, é isso que está pedindo. Pai, atrai-me a Jesus, né? Me leva até Jesus, de forma que eu não consiga resistir, né? É claro que Nosso Senhor vai sempre permitir a nossa liberdade, né? Deus nunca vai nos fazer amar a Ele de obrigação. E aí me lembrei de Santo Agostinho também, né? Essa semana aí, acho que é 28, que é o dia de Santo Agostinho, dia 27 é Santa Mônica, dia 28 é Santo Agostinho, né? Senhor, né, a célebre coisas, né? Tu me atraíste, não, tu seduziste-me, Senhor, não tem Não, outro seduziste nome. a Jeremias. É Jeremias, não, ele diz assim, Tão longe te busquei, mas estava dentro de é, mim. é essa aí, Não, mas tem é essa mais. parte assim, é aquele que ele diz assim
eu fui atraído e agora eu não resisto mais, né? É uma oração belíssima lá que é colocada por Santo Agostinho exatamente nessa conversão dele, quando ele dizia que encontrou o Senhor, que estava longe, né? Eu estava longe e tu estavas dentro, né? E agora eu te escutei e agora meu corpo anseia por ti, né? É uma oração belíssima aí Senhor, Senhor, te encontrei, como te deixarei? Eu lembro vagamente, Pois mas é é. verdade. É verdade. Os nossos assistentes aí vão se Nossos, lembrar, é porque aqui na hora. na hora falando, a gente até procurar o texto não vai dar certo. Se você Pois se é, lembrar, você sabe onde é esse texto, coloca aqui nos comentários que eu vou coloca aqui marcar nos esse comentário comentários. aí. Isso, Vou fixar boa. esse comentário que aí pronto, Essa não tem oração de errado. Santo Agostinho aí, né, dessa conversão de Santo Agostinho, que ele foi atraído por Deus e agora é irresistível, né? Como aqui, né? Essa mesma oração que você e que o Padre João faz, né? Uhum. Senhor, torna-te irresistível para mim. E isso também, assim, entrando aqui, é a questão da fé, que a gente já tocou isso muitas vezes, e a gente percebe que duas coisas que são vontade de Deus para nós é a questão de viver de fé, né? Deus escolheu para nós a fé. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não quer a fé, a gente rejeita, a gente quer ver de uma vez por todas. Jesus me mostra logo para eu não precisar mais acreditar, mas não é isso, né? Não é essa a pedagogia de Deus para ninguém. E essa questão de aceitar mesmo sem entender nessa questão da fé, né? De dizer assim, Jesus, aqui iremos, né? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não, não, como é que eu vou dizer? Esse entendimento, assim, São Pedro não está dizendo que ele entendeu, que ele concorda, nem que nada. Ele está dizendo, Jesus, não tem para onde ir. Assim, mesmo que eu não entenda nada, mesmo que eu não. É aqui, eu sei que o meu lugar é aqui, eu sei que eu não tenho para onde ir se não for a ti. Eu sei que tu és o santo de Deus, né? Eu sei onde. Eu, eu não tenho escapatória, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não vou sair daqui. Pois é, essa afirmação dessa aqui de João 6 aqui é parecida com a profissão de fé lá de Cesareia de Filipe, né? Uhum. Pedro também professa lá, mas lá em Cesareia ele diz explicitamente, né? Tu és o Filho de Deus, aqui é o Santo de Deus. Santo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que eles vislumbram em Jesus que ele não é apenas essa pessoa humana, né? Eles estão acreditando, e mesmo que não seja tudo muito claro, né, nós vivemos pela fé, caminhamos pela fé e não pela visão, então nós temos essa certeza de que é as palavras de Jesus. Então, quando a gente diz, não, porque eu queria entender tudo para poder acreditar, eu quero ter provas, eu quero. Meu filho, nem no céu. Nem no céu a gente vai entender tudo, meu filho. Você não está sendo. Porque tem gente que acha que não, quando eu chegar no céu eu vou entender tudo. Vai não, filho, vai não. No céu a gente Ainda vai não, continuar sendo gente. A gente não vai ser onisciente. Só quem é onisciente é Deus. Então no céu a exatamente. gente também vai descobrir a Deus aos poucos. Assim, a gente vai ter o resto de toda a eternidade para descobrir Deus. Mas os mistérios divinos, talvez a gente vá conseguir entender um ou outro mistério de por que que nós passamos por algumas coisas na nossa vida. Mas entender por que que Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Pois é. Então, voltando então ainda aqui o texto do Evangelho, esse negócio aqui do Jesus conhecia alguns, a gente está falando aí da fé, né? Mas há entre vós alguns que não creem, não? Então Jesus permitia que mesmo aqueles que ainda não crescem, mesmo entre os 12, Jesus chamou os 12, e no fim ele vai Uhum. perguntar entre os 12, né, se eles também queriam ir embora. Mas entre os discípulos, ele sabia aqueles que não tinham fé. E mesmo assim ele vai permitir, né, essa aí. Interessante também aqui que no Evangelho ele não explicita quem é que iria o trair. Ele diz assim: não, não é que você, só lá na última ceia, que disse, um de vós há de me entregar. E aí eles vão perguntar um ao outro: Senhor, serei eu? Mas aqui ele disse que tem um diabo no meio de vós, né? Mas Ele não é aqui sabia não. quem. É.
Mas não diz Não- aqui. Ele diz que um tem o diabo, mas ele diz lá na frente. Acho que é lá já acho que é na própria Ele ceia que ele sabia quem chama. que era Judas, o evangelista faz o Sim, comentário, né? é. Mas é que no evangelho, na tradução litúrgica, não vai até essa parte aí, né? Que explicita Não. que era Judas. Mas é o último versículo, 71, porque a gente só vai até o Aqui só vai 69, até né? 69. Aí ele diz, então, Ele fala do falava de diabo, né? Judas, filho de Simão Iscariote. Este era um dos 12 e haveria de entregar. Mas é um comentário do evangelista aqui na hora. Não era Uhum. Jesus que estava dizendo de antemão que haveria um e que ele sabia que era Judas. Foi o É. comentarista o evangelista que escreveu já depois que tinha Muitos anos acontecido, depois, é. né? E aquele recadinho, né? Que foi do. Pedro fez um sinal para João, que estava reclinado aqui. Pergunta aí quem é. Aí ele só perguntou assim, quem é? Aquele que eu der o pão Aí ele diz, molhado no ó, aí olho. ele deu, ó, quem eu der o pão, você sabe aí. Aí ele deu o pão para Judas. Então quem ficou sabendo? Pedro e João. E só. Só os dois. Aí eu faz o que tu tem que se fazer logo. E aí ele saiu e era noite. Tá lá Pois o é. João 13 lá, capítulo 13 lá, que é a hora das trevas aí que entra aí a entrega de Jesus, né? E eles não sabiam que era ali naquela hora que ele ia entregar. Porque eu tenho certeza que se Pedro tivesse entendido que era ali, Tinha puxado naquela a hora, espada. ele tinha puxado a espada ali naquela hora e tinha corrido atrás do Judas. Mas ele ficou, não, quer dizer que é o Judas que um dia vai trair. Ah, rapaz, pô, eu vou ficar de olho nesse cara. Já foi, já foi. Nem, Quando. nem aqui um ano antes, porque eram três É, Páscoas. A primeira Páscoa foi na purificação, lá em João 2. Aqui é a uhum. segunda, né, em João Que foi a 6. multiplicação dos E pães a e a última, explicação. né? Lá, um ano antes de Jesus morrer, é que Jesus já sabia que um dos 12 iria entregar. Né? O evangelista escolhe aqui essa passagem aqui explica, né? É. Mas ele permite mesmo aqueles que não tinham fé de seguir. Eles estavam ouvindo, todo mundo estava ouvindo ali Jesus, mas ele ele vai deixar. Diz, olha, eu disse que ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Se não for graça, se não for concedido do Pai. É a graça de Deus que atrai. Não adianta a gente tentar fazer por nossas forças, né? O Pelágio lá, né? O pelagiano aí. Eu quero me Pois é. salvar. Não, eu consigo, eu vou lá, eu vou atrás de Jesus porque eu sou forte. Eu Coitado de quero, eu você. vou, eu. Não Né? vai E a conseguir. gente, a gente vê isso muito, né? Eu me lembro agora da conversão de Santa Teresa d'Ávila. Basicamente, a segunda conversão de Teresa, ao ver lá a imagem de Jesus todo chagado, basicamente foi: eu não consigo. Jesus, olha, tá bom, eu já estou 18 anos aqui tentando rezar, 18 anos fazendo força e não vai. Eu te entrego a minha conversão, você vai tomar conta da minha vida espiritual. Imediatamente, naquele momento que ela assumiu que não conseguia, entregou a oração dela de volta na mão de Jesus, foi quando ela deslanchou de volta, e aí foi o momento da segunda conversão, e aí entrou na vida mística e sétimas moradas, e aí começou as fundações. Mas foi só quando ela parou de dizer que achava que conseguia só. Assim, quando ela parou de usar as próprias forças ali. Quando ela se rendeu, foi que a coisa aconteceu. Uma das coisas que me consolou muito na minha vida, especialmente no meu comecinho, lá nos primeiros anos nas primeiras promessas temporárias, eu estava rezando, né, na minha dificuldade, mil infidelidades em relação à vocação, mil crises, mil coisas. E uma das coisas que me consolou muito foi perceber que Deus não escolheu, apesar das minhas fraquezas ou dos meus pecados, mas com eles. Porque, do mesmo jeito, escolheu Judas sabendo que Judas ia trair, escolheu ele mesmo assim. Do mesmo jeito, assim, esses discípulos, chamou esses discípulos para seguir, mesmo sabendo que eles não tinham fé. Então, Deus me chamou sabendo de que eu ia pecar depois, que não ia ser fiel e que todas as dificuldades, mas Deus me escolheu. Ora, se Deus me escolheu, ele me dá a graça de viver, então eu vou ter mais é que acolher essa graça e viver, né? E aí eu me lembrei de Terezinha também, né? Estava aqui me Terezinha lembrando dela, exatamente, a mesma aí. Também você falando de Teresona, vamos falando da Terezinha também, né? Eu sou foi passarinho. exatamente a mesma coisa. Se Não, não eu tô, for, tô pensando na graça de Natal lá, de a Terezinha foi a graça mesma coisa. também do Natal, quando ela desceu lá da escada, que aí essa menina Enxugou de a novo. lágrima,
Não, mas foi assim, essa menina de novo, ela vai ela chorar e tudo mais. Mas ali houve uma graça e as pessoas não percebem isso. Assim, as pessoas acham que de uma hora para outra ela ficou santa. E não foi um É, passe de mágica. Ali, naquela hora, ela percebeu que ela não era madura, ela percebeu que estava fazendo todo mundo girar em torno dela, e ali ela acolheu a graça. E no que ela acolheu a graça, ela diz, enxugando as lágrimas e fazendo muita força, eu desci e quis agradar o meu pai porque ele era meu pai e tudo mais. Então, assim, Terezinha, ela não simplesmente, né, foi um passe de mágica. A vontade dela ali agiu e agiu com muita força. Ali foi uma graça de maturidade que ela acolheu e que ela viveu. Mas, ao mesmo tempo, ela acolheu uma graça que ela teve. A partir de então foi fácil para Terezinha? Não de foi, jeito nunca nenhum. foi. Foi não, foi nada. Nunca foi. Ela sempre foi uma menina muito mimada, mas a partir daquele momento ela percebeu que tinha uma graça sobre ela e ela não deixou a graça passar, né? Ela se aproveitou da graça e, é, e viveu a graça, né, que tinha nela. Então, também a gente precisa perder um pouco dessa mentalidade de achar que a graça vai ser um passo de mágica, que eu não vou precisar fazer mais nada, que eu vou ser santo assim, sendo empurrado por Deus. Deus não faz isso, né? Não, não, não mesmo, né? Isso aí é também a colaboração com a graça. Mesmo que tudo é graça e a gente tem que confiar na graça, se eu não me abrir, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer por mim. Não vou ficar deitado esperando. Não, Deus faz, Deus é quem faz. Sim, meu filho, mas aí supõe a natureza. Você está na sua condição, mas faça o seu esforço. Se você não fizer o seu esforço, É a doutrina do sola gratia dos protestantes, dos protestantes, os que cinco também não solas. é aceitada, né? O É. sola gratia, inclusive, eu vi esses dias um pessoal comentando na internet de eu não sei, uma mulher que eu não sei se ela era, não sei, uma mulher lá no Brasil, não sei o que que ela faz da vida, e aí, mas que ela claramente não é conhecida pelas suas virtudes, digamos assim. E aí parece que ela dando uma entrevista, pergunta, mas como é que você é evangélica e você vive desse jeito, você faz isso aí que você faz? Não sei se ela é Hum. cantora, funk, sei lá o que que a mulher fala. Enfim, aí ela disse, não, mas Deus me abençoe, eu aceitei Jesus e Deus me abençoe. Ela jogou um sola graça aí, meu amigo, e não tem protestante que consiga rebater isso, porque... E aí, vai dizer o quê para essa mulher? Se você acha que só a graça é o suficiente, ela dá certa. Mas a gente percebe que não é bem assim. Não é isso, né? É a fragilidade dos argumentos, né, que Lutero usa. O Lutero, coitado, né, ele queria justificar aí a sua independência. Claro que Deus o usou também para reformar um pouco a igreja e ver os séculos dos santos que contrapuseram contra Lutero, né? Santa Teresa mesmo era do século lá, Santo Inácio de Loyola e tantos Teresa, outros Inácio de santos, Loyola, São né? Felipe Neri, outros santos aí daquela época que não quiseram Esse reformar Xavier. saindo, né, criticando a igreja, mas reconhecendo que Deus é que faz e eu vou ser fiel aqui dentro, né? Se tem as coisas erradas, né, as portas do inferno não vão prevalecer. Então não adianta eu tentar aí criticar aí, como Faltou, tem muita gente hoje faltou aí na humildade, né? internet aí, os sede-vacantistas aí também, que a toda hora estão dizendo que o Papa agora não é. Não, tem um doidinho na internet dizendo que nós estamos vivendo a pior crise na história da igreja. Uma pessoa que diz uma coisa dessa, ela nunca deve ter lido uma linha de história da igreja, porque dizer que essa é a pior crise. Meu irmão, você não entendeu, foi nada. Porque só a crise protestante já foi 500 vezes pior do que essa. E eu diria que a crise ariana ainda foi muito pior, porque teve muito bispo ariano. Não é o caso de agora. Tem bispo que está meio doidinho? Tem. Mas não vamos comparar isso aqui com a crise É, ariana, pelo amor de Deus. A crise de hoje não, não de é. jeito Não nenhum, é de de jeito nenhum. longe nem a É. quinta pior, se eu vou dizer assim. Mas Pois tem é, gente que vive na internet aí, talvez para ganhar dinheiro, fica espalhando como se essa fosse a pior crise na história para vender livro, para vender curso.
Ele prestando a Porque a pior audiência. manchete da chamada, a pessoa vai ver, aí chama atenção. Meu Deus, a pessoa que vai atrás porque. Não, porque agora vai ser o fim do mundo. Não, nós temos aí os 3 dias de trevas, os não sei quantos dias, você tem que se preparar. Meu Deus. Meu povo. Mileniarismo aí no meio do mundo tem mileniarismo. E é porque nós Não, não estamos nem chegando no fim do milênio que já aconteceu, mas na época é, do fim do segundo milênio, do terceiro milênio agora, né? é, 2000 anos. é. Mas isso aí já, enfim, até se você fosse contar isso aí já estava errado, porque depois que teve a troca do calendário gregoriano já passou, né? Então, Já passou, exatamente. Se foi por causa dos 2000 anos nessa contagem agora, é uma coisa, é, né? Se fosse contar lá do calendário de não sei quem, tem um pessoal aí que lá sei lá, no Oriente, lá, os japoneses, chineses, né? Que eles não contam pelo nosso calendário. Nós estamos no ano 5000 e tanto da era não sei é. quem. Os judeus também que contam também por outra época. Outra contagem aí de É anos. outra contagem, né? Mas assim, não é contagem de ano, porque nosso Senhor mesmo já disse, né? O Senhor, 1000 anos são como um dia. Então, Pedro, né? Carta de Pedro. Então, Pois é, mas vamos chegar aqui no fim aqui, o vós também quereis ir sim, embora? E Pedro respondeu, né? A quem iremos, Senhor? Tu aqui, tens palavras de vida eterna, e nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É Pedro que fala em nome dos 12 aí, né? Mas é o resumo é, de toda essa aí, dessa, né? Eu me lembro aí do início do capítulo 6 quando Jesus entrou na barca e para atravessar para o outro lado e as multidões o seguiram, né? Então, uhum, as pessoas começam, Jesus começou no Evangelho de Marcos, que a gente estava lendo antes de entrar no Evangelho de João, Jesus teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aliás, ovelhas uhum, sem pastor em outra passagem, acho que de Mateus, né? Mas Jesus teve compaixão deles e começou a ensiná-los. E aí entramos no Evangelho de João, que também fala desse ensinamento, é, e depois que ficou tarde, aí Jesus multiplica o pão, e aí é todo o capítulo 6 aí que a gente leu esses 5 domingos, né? Mas aqui, comparando aquele início das pessoas que foram atrás de Jesus por causa do pão, né? E aí vocês estão me buscando porque vocês não viram os sinais, comeram mas o pão. viram, né? Vocês ficaram com a barriga cheia, agora vocês não estão acreditando, né? Vocês têm que acreditar. E aqui Pedro então confessa essa fé, né? É o que Jesus requer do discípulo, é essa fé. Nós cremos firmemente e reconhecemos. E isso é que é o No, principal da. no, no Evangelho de João, basicamente, a, a grande contradição é o crer contra o não crer, né? A gente vê isso em todos os capítulos do Evangelho de João. Sempre há essa dicotomia de crer e não crer. E, inclusive, se não me engano, tem o pecado é não crer, né? Quando ele afirma Primeiro de João, eu acho que categoricamente, ele fala disso, né? né? E, e aqui São Pedro está fazendo exatamente o oposto do que os outros que fugiram. Ele diz, nós cremos. Eles não creem, não, mas nós cremos, né? O verbo crer é algo que é o fundamento. De novo, a gente vira e volta para a fé. Exatamente. A fé é o básico, né? Então, se você não acredita, se você não tem fé, então você não vai acreditar nas palavras de Jesus, não vai acreditar que Jesus é o Filho enviado, é o pão vivo descido do céu, é o Pai o enviou. Então, é o básico, começa pela fé. Agora, a fé não é assim, você diz, não, eu quero provas, eu só vou acreditar se eu tiver provas. E aí, você não quer fé, meu filho, Você vai você ter quer. sinais, provas não. Você quer, não está buscando a fé, né? Deus não diminui a nossa busca pela verdade, né? A fé não é uma fé cega, porque inclusive a própria ciência, né, que é a contraposição entre ciência e fé, não, porque Que a não existe, na que verdade. não existe, e aí é São João Paulo II, a Fides Ratio aí também, e toda essa contraposição. Mas desde dos padres da igreja, eu acho que Santo Agostinho também fala dessa questão da fé, Santo Anselmo. Então,
Não há contraposição, mas ao mesmo tempo você precisa dar o passo na fé. Maria é feliz porque acreditou. Então, se você não acredita, aí você não tem, mas aí você fica naquela, A, não. defini a definição de Santo Tomás de Aquino para a fé é pensar com assentimento. Ou seja, eu não paro de pensar, eu simplesmente Dou meu é, assentimento, né? eu dou o meu assentimento àquilo que vai além do meu entendimento. A fé, ela não é intra, pensei em alemão, né? Ela não é subracional, mas ela é sobre-racional. A fé, né, como o João Paulo II falou essa frase que eu acho maravilhosa, que a verdade não contradiz a verdade. Então, existem verdades científicas que a fé não vai contradizer. Então, a verdade da fé não contradiz a verdade científica, e a verdade científica não vai contradizer a verdade da fé. Uma coisa, então, não existe contradição entre a fé e a verdade, né? Assim, entre a fé e a ciência, porque não são contraditórias. De novo falando dos tomistas, mas é porque eu vi uma palestra sobre isso, de um cara que ele é estudioso sobre isso. Basicamente, essa pseudo-contradição surgiu nos Estados Unidos, olha que coisa. Foi porque nos Estados Unidos, na década de 50, se não me engano, houve um movimento dos bispos pedindo ao governo que permitisse às escolas religiosas católicas também a ter o currículo, então, assim, a colocar. E Ensinar a aí religião lá. exatamente, além disso, né, junto com isso, pediram pela isenção dos impostos para a igreja. Nisso surgiu um movimento muito grande de ou protestantes, não protestantes, né, e naquela época nem tinha tanto ateu, mas assim, pessoas não católicas e políticos que não estavam nem aí para isso, contra isso. E para que, né, para embasar que não era para dar permissão para a Igreja Católica ter escolas ou coisas, eles começaram a dizer que não, que a Igreja Católica era contra a ciência e que a Igreja Católica não deveria receber autorização para ensinar coisa nenhuma por causa das dogmáticas da fé. E aí ele, inclusive, jogava coisas que eram contraditórias nele mesmo, inclusive dizendo que se o Papa é infalível, então, se a igreja diz que o Papa é infalível, ele está dizendo que o relógio do Papa está certo e o relógio do mundo inteiro está errado. E nunca foi isso que a igreja disse. E aí o cara escreveu um livro gigante falando sobre isso. Aí vai falar de Giordano Bruno, vai falar de Galileu e vai falar de outros. Mas, assim, Giordano Bruno não foi condenado pela Inquisição por causa de pseudociência que Giordano Bruno fazia. Aliás, Giordano Bruno foi queimado na fogueira por heresia, mas quem queimou ele foram os católicos, mas porque ele estava escapando dos protestantes, porque senão tinha sido os protestantes que tinham queimado ele. Mas, né, nesse aí são um parênteses do parênteses. No fundo, inclusive nesse mesmo livro é que vai falar aquela fake news que até hoje pega da igreja, falando que a igreja acreditava que a terra era redonda, mas que a terra era plana, e que foi Cristóvão Colombo que disse que a terra era redonda, mas a gente vê o próprio Santo Agostinho fala que a terra é redonda e Tomás de Aquino fala que a terra é redonda. Se os dois maiores intelectuais da igreja falam isso, quem é, assim, sem contar com as várias imagens de Jesus, com a terra bem redondinha na mão dele, nas imagens medieval, tem Jesus com o mundo bem redondinho na mão dele. Então, o que aconteceu? Esse cara, ele foi, digamos assim, o responsável para que hoje, né, nessa idade contemporânea especialmente, as pessoas realmente acreditam que a igreja foi contra a ciência. Aí, o padre não, o irmão Cossomano, que hoje é o diretor do Observatório Vaticano, ele diz o seguinte: eu não aceito o Giordano Bruno, porque Giordano Bruno era um doidinho e herege, não era cientista, e você pode procurar que você vai ver que ele não era. Eu lhe dou Copé, eu lhe dou Galileu, beleza, eu não foi por causa disso, mas eu vou conceder a você, digamos que Galileu tenha sido condenado por causa da igreja, por causa da ciência. Me diga só mais um, me diga só mais um, só umzinho cientista
que não seja Galileu ou Giordano Bruno que tenha sido queimado na fogueira por causa de ciência. Pelo contrário, né? Os inúmeros cientistas, padres aí que foram grandes cientistas e utilizaram a ciência, deram impulso à ciência, desenvolveram a ciência porque tinham fé, né? Santo Alberto Magno, Não, Santo, né, o o Gregório Mendel, o método científico foi inventado pelo Francis Bacon, que era um franciscano. Quer Francisco dizer, Bacon, o Chico o Toicinho, Chiquinho Toicinho, né? O Chico Toicinho. O Francis Bacon era o Chico Toicinho era um franciscano, né? O Mendel, que era daqui de Viena, ele era monge agostiniano. O padre, que esqueci agora o nome dele, que fez a teoria do Big Bang, era belga, era um padre belga. O pessoal disse que ele era sim, jesuíta, mas não era jesuíta. E tanto a geologia, até 2 séculos atrás, era chamada a ciência dos jesuítas, porque os jesuítas, os que eram os maiores jesuítas, os geólogos, os maiores geólogos teoses, do mundo, eram jesuítas. Então, assim, sem contar que existem 20 e tantas crateras na Lua com o nome de padre jesuíta. Por que será mesmo? Então, porque assim, a igreja, exatamente, né? eu dei uma Nunca com volta outra grande, eu me coisa. empolguei aqui, porque, enfim, mas, de novo, a fé, né, e a ciência, elas não se contradizem. Por quê? Porque a verdade não contradiz a verdade. Entra aqui tudinho, vamos voltar aqui só para entrar no tema aqui, de volta aqui para a passagem, né? Isso tudo para dizer que, ao mesmo tempo que vai ter coisas que nos ultrapassam em muito, de dizer como é que Deus se faz presente num pedaço de pão, como é a transubstanciação. Se você for estudar teologia, você vai entender como é que funciona a transubstanciação. Não é o caso, mas faz sentido, é racional, mas ele é além, porque você nunca, nunca, sem fé, você nunca vai aceitar a presença real de Jesus na Eucaristia, se você não simplesmente pensar com assentimento, como disse Santo Tomás de Aquino. E aqui entra mais uma vez o assentimento de Pedro. A quem iremos, sim? Porque nós sabemos que as tuas palavras são palavras de vida eterna. Exatamente. Chegamos ao final, vamos rezar? Hoje sou Chegamos, eu, vamos né? rezar. Pois é, Isso. muitas coisas para rezar neste evangelho, né? E pedimos aí a Deus essa graça, porque sem a graça também nada temos. Então vamos Uhum. nos entregar ao Senhor, pedir ao Senhor esta graça nesse dia de hoje da fé, a graça da fé, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer por estes 5 domingos do Evangelho de João, que nós meditamos sobre a tua Eucaristia, desde a multiplicação dos pães, por todos os domingos em que nós meditamos a tua palavra, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Tuas palavras são vida, Senhor. Tu és o pão vivo. Mas nós, Senhor, queremos ir além do nosso entendimento humano, porque sem ti, Senhor, nada podemos. E te pedimos, Senhor, neste dia, neste domingo, a tua graça da fé, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma fé como o que tu destes àqueles discípulos, aqueles 12, que só tinham a ti, ninguém mais, enquanto outros e tantos duvidaram e se afastaram porque não quiseram crer, porque não foram além do entendimento carnal humano, que tu querias ultrapassá-los, Senhor. Por isso te pedimos, nesse dia, esta graça de fé, de ultrapassar, Senhor, as nossas fraquezas e também darmos esse assentimento, caminharmos na fé, Senhor. Te pedimos isso pelas mãos da tua e a nossa mãe, a Virgem Maria, aquela feliz porque acreditou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Então, se você chegou até aqui e não deu ainda o seu like, agora é a Pode deixar o hora. seu like. Dê o seu comentário, assistir até o fim.
E siga-nos aí Beleza. nos demais, nos outros canais, né? Instagram, Estamos no Telegram. Instagram e no Telegram, por favor. Pois é, porque o Instagram de domingo a gente tem colocado só um pequenininho vídeo para chamada para o YouTube, né? O Instagram não dá para um vídeo muito longo, então se você está assistindo esse início aí, ou fim, agora não vai No ser caso, mais agora você está até agora porque você assistiu aqui no YouTube. aqui Por no favor, YouTube, né? compartilhe com mais gente. Exatamente. É isso, gente. Até Deus amanhã abençoe. nos nossos canais. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Feliz domingo a todos. Shalom. Shalom.